Boa noite a todos. A casa agradece a presença. Vou passar só 2 recadinhos. Estamos vendendo ainda a nossa pizza solidária em prol do nosso lar. Então, os interessados têm o contato ali, pode pegar e ainda pode fazer a compra. É para esse sábado, dia 12. E a entrega vai ser das 16 às 19 horas. Outro recadinho. O nosso projeto Cuidando do Luto. Na próxima semana, dia 16 de agosto, encerramos aqui no nosso lar mais um grupo do nosso projeto Cuidando do Luto. Nosso 3º grupo. Na segunda-feira, encerramos na USE. Para o início de setembro, já estamos voltando com os novos grupos. Então, as pessoas interessadas em participar do nosso projeto não precisam ser pessoas enlutadas, mas pode ser pessoas que queiram passar pelo treinamento para saber como acolher um enlutado. Essa realidade do luto precisa ser trabalhada com muita amorosidade, precisa de acolhimento. Então, esse é o propósito do nosso projeto que nós temos aqui na nossa casa, no nosso lar e também na USE São Carlos. Esse mês, a gente tinha prometido homenagem ao mês do Dia dos Pais. Então, hoje vamos ter uma palestra focada à paternidade. Eu já vou ficando meio emocionada, porque eu tenho motivos de sobra para isso. Eu quero oferecer essa palestra hoje para o meu pai, meu herói, meu orgulho, grande amor da minha vida, que se encontra no plano espiritual. Tenho certeza que ele vai ouvir essa palestra e vai sentir também o meu abraço e o meu beijo bem carinhoso. Hoje o nosso palestrante, Paulo Scarnaveris, vai trazer esse tema tão maravilhoso. Então agora nós vamos conversar com Deus. Vamos fazer uma prece e depois o nosso palestrante vai trazer essa maravilha para nós esta noite. E daí ele já faz a prece de encerramento. Deus, cuidador e criador de tudo e de todos, receba o nosso agradecimento bem grande pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento, aprendendo, entendendo e progredindo com o aprendizado. Que todos possam ser beneficiados, encarnados e desencarnados. E que a espiritualidade amiga envolva o nosso palestrante com muita proteção e auxílio. Que assim seja.
noite a todos. Nós vamos falar aqui hoje um pouquinho sobre a paternidade, não é? É evidente que nós temos aí dentro de nós o DNA divino, Deus Pai Criador. Nós também podemos chamar de causa primária de todas as coisas. Nós somos criados. Interessante que dentro da doutrina espírita nós temos aquela certeza de que Deus é o incriado, mas nós fomos criados. Nós somos criados com os atributos também para a gente poder conviver melhor, para a gente poder evoluir. E óbvio que nós já estamos tentando isso desde eras imemoriais. Nós não temos ainda, em razão da nossa imperfeição, uma noção mais ampla desse tempo gasto até agora, até a nossa chegada, a nossa passagem aqui neste 2023. Mas à medida que a gente vai evoluindo, é óbvio que a nossa capacidade individual, nosso estado consciencial vai facilitar a expansão da nossa percepção, e com isso também um dia chegaremos a conhecer muito da nossa trajetória desde esses tempos imemoriais, porque é uma regra para todos. Óbvio que vai depender sempre do nosso esforço. A vida não nos colocou aqui na Terra simplesmente já coberto de valores, de atributos, plenos, em plena atividade, para que a gente pouco fizesse aqui. Aqui é um lugar de desafios. Todos nós precisamos do desafio. Nós temos aí um comprometimento com as horas, com o tempo, com Deus Cronos, como se diz, O tempo urge. Então há necessidade da gente entender que nós precisamos sim, sempre, de nos curvar também às responsabilidades que o tempo vai nos entregando. À medida que a gente se habilita em determinada disciplina da vida, óbvio que nós vamos ampliando o grau de responsabilidades que a vida também, novamente, volta a nos atribuir. Então, nós estaremos sempre ocupados, porque imagine um marasmo, um estado silencioso, de uma intimidade inútil. Onde chegaríamos? Ficaríamos enrodilhados e não saberíamos absolutamente nada a fazer, nem se libertar, não saberíamos o que fazer aqui na Terra. Seria extremamente complicado. Então, nós temos esse sinete em nós, esse sinete que nos provoca intimamente para a gente poder evoluir. De algum modo, nós precisamos evoluir. E a gente sente isso no dia a dia, principalmente quando a gente coloca os pés para fora da cama. Então, há necessidade de ter sempre a consciência. Que bom que o novo dia recomece. O novo dia à disposição, 24 horas, para a gente poder agir, para a gente poder refletir, para a gente poder exercer o arbítrio, a nossa escolha, justamente para que a gente possa se atrelar sempre ao carréu da evolução. Bom, eu passei aqui, anotei, e para os pais que confiamos primeiro na obra da criação, já falei aqui da outra vez, todo efeito inteligente, por mais inteligente, ele jamais supera a causa inteligente que lhe dá origem, não é? Então todo efeito inteligente procede de uma causa inteligente e não a supera. Então a causa é que determina. Então, por mais que cada um de nós faça alguma coisa inteligente, nem por isso essa coisa vai superar a nossa inteligência. Todos somos dotados, somos seres inteligentes, criados pela bondade divina, para a gente poder percorrer várias reencarnações, se habilitar, amadurecer, conseguir confiança. Esse mesmo projeto também existe dentro de casa, dentro dos lares, não é? A importância da família. Eu trouxe aqui um cartaz
de tanto usar já está despencando, mas isso é de uso, tá? É do Maurício de Souza. O Maurício de Souza quem fez para a Escola de Pais. Nós temos aí uma típica representação da família, são os componentes da família, e aqui nós temos até, vocês podem observar, até o cachorrinho está presente. É óbvio, né? Quantas famílias hoje têm o seu animal de estimação? Ele sempre traz alegria dentro da casa, né? Seja o cachorro, seja o gato, né? Então, eles estão sempre presentes nas nossas vidas. Lá mesmo, lá no Judiciário do Trabalho, não é incomum um casal que está se separando vir lá, e dentre outras coisas, eles querem que regulamente a convivência com o cachorro ou com o gato. Mas faz parte, tá? É bom sinal. Antigamente se abandonava, né? Para quem não tinha juízo. Então, eu notei aqui algo muito importante que nós pais precisamos saber. As mães estão presentes e podem confirmar exatamente isso aqui, porque a mulher é muito mais atenta que o homem nessa questão da recepção da criança e como é importante bem receber e bem cuidar, né? O Isamitiba tem uma frase que é emblemática, fala assim: quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Não existe amor se não houver cuidado, ok? Então, quem ama, cuida. Prontinho, diz tudo. Ela é profunda, ela mexe com a nossa intimidade, porque de fato é isso. Se alguém diz que ama, ele cuida? Não. Então, é um amor muito superficial. Né? Amor superficial está lotado por aí. O que interessa é o amor raiz, é o amor profundo. É um amor que realmente finca, né, o seu assento, acima de tudo, a sua concretude na responsabilidade, na atuação, nas vivências saudáveis, positivas, no comprometimento. Então vamos lá. Quando é uma separação entre a criança, que vai até 6 anos, né? E a meninice, que a gente joga aí dos 6 até 10 anos, daí a pouquinho já começa a pré-puberdade, né? A pré-adolescência e depois a fase da adolescência. Nós vamos cuidar inicialmente aqui, falar mais da infância e da meninice. Então vamos lá, qual que é o ambiente de uma criança? O lar, pode ser a creche ou a escola infantil, esse é o momento. Tá? Na meninice já se restringe apenas o lar e a escola. Óbvio, já está com um tamanho maior, uma idade maior. Vamos para o afeto. Quando criança, então na infância, só recebe. Quando na meninice, não só recebe, como também comunica esse afeto. Então já tem um discernimento a mais, porque ali já vai ganhando espaço, compreensão, porque a fase da infância já passou, e aí ela já tem condições, esse ser tem condições de não só receber, como também comunicar o seu amor aos pais. Falar, mas a criança ela não fica sem a mãe, ou não fica sem o pai, né? Óbvio, é uma questão, depende da relação, mas nem por isso significa que ela já tem capacidade, né, lucidez, coerência de administrar esse amor. Ela pode ser dependente ainda. Mas outra questão é em termos de segurança. Onde está a segurança na fase infantil? Está nos pais, nos cuidadores dela. Eles que proporcionam essa segurança. Dentro de casa, por exemplo, saber movimentar os móveis, colocar os móveis em lugares determinados, bem estratégicos, para evitar principalmente acidentes dentro de casa, ou acidentes domésticos, né? Quando já está na meninice, essa segurança está onde? Está não só nos pais, como na professora, no professor, né? O provedor de cuidados imediatos da criança, é isso. E a própria, na fase da meninice, ela já tem que ter noções para poder atravessar uma rua, não é? Então, saber conhecer os sinais de um trânsito, é importante que ela tenha esse conhecimento para que ela não seja acidentada.
A questão da brincadeira da fase da infância. Na infância é muito mais movimento. A fase infantil é do movimento. Isso nas brincadeiras. E é fundamental brincar na fase da infância. Parte lúdica é necessária por causa do cérebro. É gostoso porque há uma repercussão muito favorável até na sinapse, na formação da sinapse, que é aquela parte elétrica, que faz a gente enxergar melhor, a gente sentir melhor, a gente perceber melhor. E também, na fase da meninice, nós temos o quê? A movimentação da menina, que já está com seus 9 anos, 8 anos, o menino, mesma coisa, 7 anos, 8, 9, 10, nos movimentos e nos jogos também, né? Então eles deixam daquela fase infantil ali e já estão em outra, já estão começando a se movimentar e participar de atividades num grupo, no coletivo. A questão do conhecimento. Vamos para a fase infantil. Nós temos, ela percebe pelos sentidos. O nenê percebe pelos sentidos, óbvio, né? Criança de 1 ano, 2 anos, vai muito mais pelos sentidos. Tem pouca concentração, bem entendido. Mas ela vai, em questão de conhecimento, se orientando muito mais pelos sentidos. É algo fantástico que vai acontecendo, né? Há um florescer cerebral nelas, que é bem vagaroso, mas é algo consistente. E chega na fase da meninice, o conhecimento vem pelos sentidos e também pelo pensamento. Fala, mas eu conheço crianças de 5 anos que são muito espertas. Perfeitamente. Mas não deixa de ser uma exceção. Né? Mas nos últimos tempos tem muita criança que está tendo muito mais conhecimento. Elas percebem muito mais. Bom sinal. Comunicação. Quando é criança, está na fase infantil, a comunicação se dá por palavras e também algumas frases. É assim. E cada pessoa é único. Cada ser humano é único. Não tem dois iguais, ainda bem. Não é? A criação se desenvolveu nesse sentido. Então, nós vamos verificar que há crianças que elas já montam frases muito novinhas e montam frases. E outras têm uma dificuldade muito grande, até 2 anos, para montar uma frase, né? Mas depois tem umas que disparam, em dado momento, nossa, ela atropela todo mundo, porque ela enuncia muitas frases, são capazes de formar, e também vem o pensamento. Né? Criança às vezes nos surpreende, 3 anos, 4 anos, ela raciocina. E como é que nasceu aquele raciocínio nela? Faz parte do histórico do ser humano. Isso é um acervo da criação, né? Que vai se manifestando pela própria evolução da individualidade. E vamos na meninice então, em termos de comunicação. Ela já se concentra mais, né? Ela identifica fatos, ela já é capaz de fazer uma narrativa, tá? Ela também entra em pormenores, nos detalhes. Então, isso é legal, isso é evolução em tudo. Nós pais precisamos sempre prestar atenção nessas ocorrências e intercorrências também. Vamos para o julgamento. As crianças, na fase infantil, o certo e o errado, elas se orientam pelas informações dos pais. Tá? Agora, e na meninice? Dos pais, ela se orienta pelos pais, mas já começa a questionar, a comparar. Porque já ela já está na pré-adolescência e na adolescência. Então ela já é capaz de questionar também, sabe? Ela presta atenção, mas daí a pouquinho ela tem um raciocínio rápido e ela, então, é capaz de ponderar. Ontem eu fui fazer uma palestra aqui num projeto que tem na Igreja Madre Cabrini. E eu estava, então, vendo uma menina, novinha de tudo, muito novinha, mas extremamente atenta. E essa menina simplesmente estava quebrando esse tipo de paradigma aqui que eu estou apresentando para vocês.
sabe? Porque ela fez algumas perguntas para mim que são impróprias para a idade dela. Quando eu falo impróprio, é o seguinte: normalmente crianças naquela idade não são capazes de elaborar um pensamento daquele. E a menina estava lá fazendo de forma muito suave, não tinha nenhum adulto perto dela, ela estava com duas coleguinhas, então tudo ela queria levantar a mão e perguntar. Ótimo! Então vai aqui uma ideia para nós pais: saber escutar os filhos desde crianças. É fundamental saber escutar, sabe? E serve para as mães também, mas hoje, como eu vou falar mais dos pais, vejo eu dou esse lembrete, mas serve para as mães também. Então, saber ouvir é uma grande virtude. Eu vejo lá no meu trabalho, às vezes as pessoas se atropelam, com dificuldade de querer logo, aquela ansiedade de querer falar. Calma, nem tudo que se fala lá é apropriado, porque nós estamos lidando com o processo. Então falar o que precisa ser dito, não é? Por aqui já dá para o pai, para a mãe entender um pouquinho, e particularmente os pais, né? Por causa do domingo agora, nós vamos lembrar algo muito importante. Há muitos anos atrás eu fiz um curso que me chamou muita atenção, e eu acho que da outra vez, em maio, eu falei isso aqui, com um psiquiatra chamado Claude Livinstein, um psiquiatra da França, né, daquele famoso hospital psiquiátrico Marmottan, na França. E ele, então, ele até escreveu um livro a respeito chamado O Não Dito. O Não Dito. E é muito importante que nós, pais, atentemos para um fato relevantíssimo. Nós precisamos ouvir, mas também suscitar o diálogo, provocar o diálogo para a gente poder falar o não de forma educacional, com um sentido pedagógico. O não dito é um problema, porque o não dito, ele acaba gerando uma série de, primeiro, indagações que conduzem a um resultado muitas vezes negativo, nefasto. Então, o não dito, ele precisa ser bem conduzido, justamente para que o educando, que no caso é nosso filho, nossa filha, né, preste atenção que em tudo tem que existir limites. O não dito, ele não pode ser obra da negligência, de modo nenhum. E geralmente ele é fruto da negligência. Depois vem, onde eu errei? Né? Onde eu falhei? Isso são perguntas que com muita frequência acontecem, surgem. Meu Deus, por que isso? Será que eu errei lá atrás? Né? Será que eu não conduzi corretamente o processo educacional dos meus filhos? Existe muito disso. E é um peso de consciência, muitas vezes também, que é incompatível com aquele homem, com aquela mulher, porque eles trabalharam a educação dentro do razoável. Perfeição é impossível. Outra questão, quando se nasce não vem com manual. Esse manual é construído no dia a dia. E para que a gente possa amenizar as questões desde muito cedo, é necessário estabelecer um convívio à base da amizade. A base da amizade. A amizade é um valioso instrumento de conexão, primeiro de conexão, de fortalecimento dos laços familiares. Então, a amizade, ela diz assim, ela é uma argamassa espiritual muito forte. Uma outra coisa que eu vou apresentar aqui para vocês, que é na fase infantil, olha bem, qual é a mensagem que esse pai está passando para essa criança? Pode falar, fique à vontade. De amor, de alegria. Participação.
Participação, alegria, amor. O que mais? Quando eu repito assim, eu estou fazendo o eco. O eco é um recurso didático muito bom, muito apropriado. O que mais? Amizade. Amizade. Vocês viram que a alegria está presente entre eles, não é? Então, a gente pergunta sempre, como é que você quer ter um pai? Um pai alegre, um pai rabugento, um pai diferente, um pai distante, um pai presente, um pai fraterno, um pai amigo. Como é que você quer esse pai? Viram? Faz toda a diferença. Sabe uma coisa que é muito importante? No dia a dia, esse cultivo da amizade, com alegria, a brincadeira, a parte lúdica é fundamental, né? Vou sair com meu filho, levo o filho junto, né? Leva a filha junto. É legal. Você vê na rua, por exemplo, o pai dando a mão para a criança, para outra criança. Isso tem um valor, é de uma preciosidade muito grande. Então, isso faz a diferença e fará muita diferença no amanhã da criança. Sabe, o tempo passa para todo mundo. Outro dia eu era criança e agora eu já não sou criança. Não é? Olha que coisa, eu falei, meu Deus, olha para trás, como passou tudo muito rápido. Ótimo, tá? Ótimo. E a vantagem é a reencarnação, porque a reencarnação nos devolve para a Terra. Olha que chique. Se não houvesse reencarnação, eles teriam que dar um jeito de inventar a reencarnação, para a gente poder, mas ela segue a mesma linha, não tem problema se você acredita ou não. Ela continuará sendo um princípio espírita. Mas não é invenção espírita, em verdade é um princípio espiritual. A reencarnação é uma necessidade. E aí vem os laços de família, né, que são muito mais fortes do que os laços da consanguinidade. E esse fortalecimento, realmente ele é um polo de atração muito forte entre as almas, né? Você falou do teu pai, mas você não falou do teu pai aqui sem uma motivação, sem uma causa determinante. A causa determinante, enquanto você dizia, eu já sei qual é. Teve afeto, teve amor, teve o quê? Teve fortalecimento dos laços. Teve direção, né? Essa direção, eu vou fazer meu caminho, sabe? É mais ou menos como você... fosse possível você emprestar até um sapato para mim. Quem é que calça 42 aqui? Eu sei. Quem calça 42? Tá bom, vamos supor, lá, calça 42. Você me empresta teu sapato, mas o passo é meu. Correto? O passo é meu, não vai ser teu. Você só emprestou o sapato. Assim também os pais no estímulo aos filhos para eles se conduzirem na vida. Lembrar sempre da história do sapato emprestado. Passo, meu filho, é teu. Eu só te emprestei o sapato. E assim também as orientações, todo o fortalecimento, é justamente para que cada um tenha o seu passo. Como é que você vai dar seus passos na vida? Bom, seguindo então, na fase da infância, o cérebro está em ebulição, né? Está em expansão. As sinapses estão ali sendo construídas, podem ser construídas rapidamente, dependendo do estímulo, né? De forma coerente, de forma assim, como se fosse vamos pôr uma música clássica, né? Vamos colocar aí um Beethoven, vamos colocar um Mozart, um Bach, né? Então, com harmonia, a coisa ali funciona, tá? É isso. Então, quando está na fase da infância, a resposta da criança, ela vai dar uma resposta pelo exemplo que ela recebeu ali dentro de casa, pela harmonia do lar. Se o lar é desarranjado, é óbvio que a resposta vai ficar a desejar, né? Às vezes muito distraída, não é? Ela não sabe o que quer de modo nenhum, ela não tem clareza, tem para responder. E na meninice, a resposta sempre também vai se orientar agora de forma mais forte, mais consistente pelo exemplo, e também da harmonia do lar. Como é que é esse ambiente do lar, né? Se ele é harmonioso, tanto melhor. Se não for, é problema. Bom, tem também
vocês terem uma noção, quando o fazer o sexo por fazer o sexo, né? A forma irresponsável, a forma inconsequente. Então, isso também é algo que se passa muito lá no nosso trabalho, principalmente nas investigações de paternidade, em diversas outras demandas, que atravessam os anos para que o filho, né, possa identificar seu pai. Muitas vezes a mãe já faleceu, ele tem uma série de dúvidas quem seria pelas informações colhidas. Muitas vezes fica sem o nome do próprio pai na certidão de nascimento. Mas isso são detalhes frente ao que aconteceu lá para trás, que foi o sexo sem responsabilidade. É isso. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive quando eu ainda tinha lá meus 10 anos, 11 anos, por aí, em que um colega meu, eu conhecia ali perto, porque nós brincávamos muito na rua, né? Particularmente depois que eu saía do trabalho. E interessante que a minha mãe me colocou para trabalhar muito cedo, justamente porque eu chegava tarde em casa. Tarde naquela época era 9 da noite, né? É que ela não conheceu as pessoas do futuro, né? As crianças do futuro. Então, mas de qualquer maneira, como eu comecei bem cedo, ela me pôs para trabalhar, ela falou assim, quem sabe você sossega o facho e fica mais em casa. E não adiantou, porque aí eu tinha também de manhã a escola, à tarde o trabalho, e à noite eu não tinha como deixar de brincar. E fui brincar com todos os vizinhos, as crianças dos vizinhos inteiros ali da nossa rua, que naquela época não tinha paralelepípedo sequer, né? Era chão batido mesmo, onde passava inclusive a boiada em frente à nossa casa. Então são momentos assim deliciosos que estão presentes na mente da gente por conta dessas experiências que foram muito facilitadoras para a nossa vida também. Então nós tivemos a oportunidade de conhecer aquilo, conhecer o berrante, né? O canto do berrante. Então era uma coisa muito legal o contato com os animais, a passagem deles por ali muitas vezes era até perigosa, a gente precisava se recolher e foi isso. Mas durante a criação desse círculo de amigos, me chamou muita atenção um menino que foi adotado. E esse menino, muitas vezes eu contei a história, eu não mencionei esse detalhe, mas foi até muito oportuno para eu poder falar aqui da irresponsabilidade de uma relação sexual inconsequente, né? E aquela mãe teve um contato com o pai, com esse homem, e ela se engravidou, e ele nunca se interessou por aquela gravidez e por aquela mulher, né? E de forma indiferente, que era muito comum isso lá no passado, a sociedade acordou, as mulheres acordaram, então, para ficarem atentas a isso também. O cenário mudou muito do que ocorria naquela época, final da década de 50, durante a década de 60, 70, né? Era muito desafiador o momento para as mulheres em particular. E eu sei que essa mulher se engravidou, mas ela foi expulsa de casa. Foi expulsa de casa porque era comum ocorrer isso também. E depois que ela foi expulsa, ela não sabia o que fazer, ficou com a criança andando pelas ruas e tudo mais, e até que a criança foi recolhida em um orfanato, e naquele orfanato, vocês sabem lá do passado, né, que muitas vezes crianças são tratadas como se fosse um animal, né? Se preocupavam muito mais com a comida, né? Às vezes tomar banho tinha aquele horário, mas não tinha o afeto, não tinha, por exemplo, a importância do contato, né? O pegar, o tocar, né? De forma amorosa, de forma fraterna, não tinha. Então se desenvolvia de forma muitas vezes ríspida, né? Submetido àquela rispidez do trato. Então
tudo tinha horário, mas o horário a criança mal sabia. Existia ali um sistema de imperialismo, né? Em que todos ali tinham que se curvar àquela sistemática, nada educacional, nada pedagógico. Então, ocorreu dessa criança, depois dos seus, quando tinha lá, imagine, ficar no orfanato, até lá pelos 8, 9 anos, quando ela foi adotada. Ou seja, o momento que era para receber amor, afeto, momento que é para receber uma construção de alma, né? Brincar com outras crianças, ser atendida e também se integrar. Infelizmente não ocorreu isso, e a criança, ela acabou sendo adotada, e aí foi onde nós a conhecemos. Eu tinha 10, essa criança nessa altura já estava com 12, um pré-adolescente. Todos nós brincávamos na rua, etc e tal, e assim nós brincamos juntos ali, nossa turma, e ele, por 2 anos, até que ele se mudou para Ribeirão Preto. Bom, depois que ele se mudou para Ribeirão Preto, nós perdemos o contato com ele. Mas enquanto ele esteve lá na nossa cidade, né, São Joaquim da Barra, nós íamos, eu particularmente, ia muito na casa dos pais adotivos, e era uma situação muito diferente. Pessoas negras que adotaram esse menino, que era uma exceção, para vocês terem uma noção. Mas adotaram. E eu gostava muito de ir lá nessa pensão, porque a mãe adotiva dele, ela fazia um arroz com alho, com cebola, mas praticamente era essa a comida diária, para vocês terem uma noção. Mas era o melhor arroz do mundo, não é? Menos comparativamente com o arroz de forno da minha mãe, que eu sempre achei espetacular. Cada um tem suas lembranças, né? Gastronômicas, afetivas. É uma memória nossa para lembrar desses detalhes quando a gente está lá ainda. E aliás, depois de grandão tal, a gente vai lembrando das coisas que sempre nos convenceram. Eu sei que nós perdemos o contato com esse menino. E eu trabalhava então no cartório, e um dia eu fazia também audiência com o juiz, era o escrevente de sala, hoje chamado de sala, mas naquela época não era só na sala do juiz, ali na sala de audiência, era também no cartório, na parte da manhã, e nos dias que não tinha audiência na parte da tarde, ficava no cartório. Bom, então, um belo dia, nós recebemos uma precatória, o juiz marcou a audiência, e era uma quadrilha de Ribeirão Preto. E quando eles chegaram, todos eles algemados, não só nos punhos, mas também nas pernas, né, ali, bem próximo, rente aos pés, e eles entraram, e eu então, já tinha meus 19 anos, por aí, eu olhei e falei, mas eu conheço esse menino. Fiquei prestando atenção, e era exatamente o meu amigo, o Vato. E eu fui pelo nome, mas ele, em dado momento da audiência, ele percebeu, ele me reconheceu. E aí que vem a parte mais triste, que olhando ali, pela papelada, pelas folhas de antecedentes, eu vi que ele tinha uma quantidade enorme de processos criminais já contra ele, sabe? Jovem de tudo, então ele estava com 21 anos e eu estava com 19. E então eu vi que a folha corrida dele era bem extensa, e geralmente crimes, o roubo, que geralmente é o assalto no caso, né? A pessoa comete, é diferente do furto. O furto não precisa da arma, né? Branca que seja, ou o revólver, não há necessidade. Mas naquele momento eu vi que ele tinha várias passagens, né? Algumas condenações já instaladas. E na hora de assinar, ele assinando desse jeito, ele ainda me olhou mais uma vez, me reconheceu, né?
conversamos rapidamente dentro do que era possível, porque havia 4 ali naquela sala, todos do mesmo modo povoado, ele mais 3, e foi uma cena muito triste. E até que ele foi embora, juntamente com os 3 outros, com a polícia fortemente armada, foram descendo a escadaria, e eu fui até ali nas proximidades para ver a descida dele, e ainda eu vi quando ele pela última vez olhou para trás, na parte de cima, para poder me acompanhar, né? Um quadro triste. E eu sempre fiquei pensando no histórico dele, o histórico. Lá atrás, o abandono, sabe? Como é que se deu a concepção? Como os fatos aconteceram na vida dele, totalmente diferente do meu caso, dos meus colegas ali de turma. Mas enquanto ele esteve com nós, ele foi um menino afável, foi um menino participativo, um menino que não deu problema, não era um menino rebelde, pelo menos a rebeldia em momento nenhum se exteriorizou dele. E aí então é algo para a gente refletir sobre a importância da gente manter sempre o padrão respeito nas inter-relações e, acima de tudo, a gente contribuir também com essas situações, contribuir positivamente para que mães que estão num estado de expostas, né, ou de vulnerabilidade, elas possam receber todo o apoio, como esta instituição aqui faz. Ela acolhe, isso é importante. E por ela acolher, isso é um instrumento de facilitação para a vida em sociedade. Então, quando se faz isso, nós podemos excluir a ideia do mérito em nosso favor, né, de todos aqueles que trabalham nesse sentido. Não fazemos mais do que a obrigação. Então é algo que nós precisamos contribuir, participar, né, despertar esse lado voluntário e esse comprometimento com o bem de forma natural e espontânea. Quando o bem está instalado na alma do ser humano, ele age de forma espontânea. De forma espontânea. Não há de jeito nenhum precisar de uma contraprestação. Não há necessidade disso. Ele faz de forma natural, faz de forma completa, né, sábia, de forma muito, muito suave, para que aquilo não se qualifique nem como caridade. Eu diria que é um dever social, é um dever familiar, é um dever comunitário. Então, essa participação é um sinal de crescimento. Quem faz o bem, já recebe o bem. Então, que isso flua de forma natural para a gente contribuir para um mundo melhor. Bom, atenção pais, senhores pais, isso aqui é um quadro muito recorrente na vida, né? Eu gosto de falar porque lá em casa minha mãe teve 12. Então, sempre a minha mãe tinha essa barriguinha bem saliente, né? E ali nós tínhamos a oportunidade, já sabíamos que chegaria nova cegonha. Eu cansei de olhar para o céu nessa época, que minha mãe estava bem barriguda, imaginando que de fato teria uma cegonha. Até que um colega meu me contou como é que era. Eu falei, isso pode ser com a tua mãe, não com a minha mãe. Né? E isso eu já tinha 7 anos, para vocês terem uma ideia. Né? Então, este aqui é o momento de participação dos pais. É fundamental que o pai participe de todo o processo gestacional. É importante. É importante por quê? É importante porque isso dá segurança para a mulher, para o nenê que está sendo gestado. Isso é um estímulo para os outros filhos que ali estão. Isso é um exemplo para eles no amanhã, para que haja de fato o que? Uma preocupação para o fortalecimento dos laços familiares desde o princípio. Uma criança, à medida que ela cresce, ela quer se sentir segura. A segurança dela nasce do comportamento, do exemplo de pai e de mãe. Então, isso é essencial, é uma regra básica, elementar na família. Em qualquer circunstância, né, a gente procura sempre o valor segurança. E esse valor segurança, ele vem
das pequenas coisas, dos pequenos gestos, das pequenas palavras, sabe? É muito mais do comportamento que ele exala aquilo que é possível ser aprendido, assimilado, particularmente pelos filhos. Olha, crianças, aqui tem a menininha toda sorridente, certa que já vai chegar o irmãozinho, né? Ela está ali, precisou subir em cima dos livros para alcançar. Só o Maurício de Souza mesmo para fazer uma coisa tão ilustrativa, né? E convincente quanto esta aqui. Então, o que acontece? O cérebro da criança assimila rapidamente essas mensagens positivas. O cérebro dela já vai se arranjando. As sinapses acabam sendo convocadas com maior facilidade naquela criança. É uma criança que fica esperta rapidamente com isso, sabe? Então, ela se concentra mais, ela é capaz de ouvir com atenção quando alguém fala, ela vai desenvolver um vocabulário maior por conta da própria expansão cerebral e das sinapses, sabe? Então, nós pais precisamos sempre ficar atentos. E outra coisa, chega um momento que você já está na fase de avô e de avô. E como é importante o avô também contribuir sempre, né, com essas lições mágicas para poder fazer o quê? Para a fixação desses enunciados, né, dessas propostas de vida, de vida muito mais coerente, muito mais harmoniosa. Uma vida que realmente compensa. Nós é que fazemos a vida compensar. A vida valer a pena, né? Eu lembro sempre, mais de uma vez, quem ama, cuida, não é? É até o nome de um livro do Isamitiba. Muito bem. Dentro dessa linha da irresponsabilidade, do sexo casual, eu vou contar outra passagem que eu também acho fantástica, né? E que ocorreu aqui em Porto Ferreira. Um caso muito triste. Havia ali, foi flagrada uma quadrilha e, em verdade, 2 integrantes conseguiram escapar do cerco, mas 2 foram presos e um que foi preso era exatamente o líder dessa gangue, não é? Eles eram assaltantes de banco, fizeram assaltos na região de Campinas e também aqui na nossa região. E o último assalto que não deu certo foi em Porto Ferreira. Então foram presos na oportunidade 2, e os outros 2 escaparam. Entre esses 2, uma moça. E o tempo passou, e aí vocês teriam uma noção do sexo irresponsável, né? Casual. Ela, com 22 anos, ela já tinha tido 7 filhos. 22 anos. O 7º filho é a história que eu vou contar para vocês. História que eu vou contar. Ela ia para a casa da mãe dela, em Porto Ferreira, chegava de madrugada para não ser detectada pela polícia. Ela como que pressentia que o neném estava prestes a nascer. E ali então, de forma muito rápida, sem ajuda de médico, de nada, tinha criança. Um negócio, uma coisa fantástica, segundo a mãe dela, a avó materna. Era isso. Então, uma capacidade muito grande de procriar e também de colocar a vida aqui para fora, a luz. E essa moça, menina ainda, né? Porque estava no final da adolescência e início da fase adulta. Mas pelas experiências que ela já tinha tido, era muito mais adulta do que uma adolescente. E aí, a avó, ela tinha um filho, ficava na casa da avó escondida, da mãe, né? Escondida, 2 dias, 1 ou 2 dias, se arrumava e de madrugada ela partia e largava sempre a criança com a mãe.
E assim ela tinha feito com todos lá para trás, sendo que 2 a avó estava criando. Os demais foram passados para algumas famílias, nem todas as famílias responsáveis, que a avó de longe via como estavam os netos, sem poder se aproximar. Mas esse caso era especial, que essa avó pediu para que eu colocasse aquela criança num lar responsável. Eu me comprometi com ela a fazer isso. Normalmente a gente sempre procurou fazer isso quando nós tínhamos competência nessa área. Não aqui, que aqui eu cuido de família e sucessões. E aí nós começamos, e por uma conspiração favorável do destino, exatamente no dia que ela foi me mostrar a criança, eu peguei os dados dela, o setor técnico também, e nós ficamos de entrar em contato, e ela se foi. No dia seguinte, alguém liga do fórum, lá no setor técnico, que passa imediatamente para mim o telefonema, e ela queria adotar alguém. Ela queria adotar alguém, uma criança, e ela era uma professora. E o casal tinha perdido um filho. Tinha perdido um filho de 6 anos. E aí eu fui conversando ao telefone, passei os informativos sobre os documentos a serem apresentados e esperei o casal para vir logo na sexta-feira. Chamei a avó para levar a criança, foram ao fórum, não coloquei em contato, mas disse à avó que eu havia arrumado, depois de conversar ali pessoalmente com aquele casal, eu havia arrumado, conseguido um lar muito responsável e que eu confiava exatamente nas indicações ali e que a criança estaria muito bem protegida, muito bem protegida. E assim aconteceu. Ali no fórum mesmo, a criança tomou um banho, pôs outra roupinha, para a avó poder levar aquela roupa embora de lembrança, não é? E eu sei que quando terminamos ali essa primeira etapa, eu fui com a avó até a saída do fórum, uma escadaria enorme, e a avó foi chorando, evidentemente, e acompanhei ela com os olhos até ela virar lá na frente, para o lado esquerdo, e tomar direção à casa dela, em direção à casa dela. Então, nós estamos diante de um casal, uma criança que estava ali, primeiro, para uma vivência de 90 dias, para verificar a adaptação, e a criança, assim, foi entregue com todo o ânimo e a boa vontade de ser amada, de ser atendida. Mas, quando deu lá 3 meses ou 4 meses, foi imediatamente após a regularização da documentação aí definitiva, né, da adoção. O que aconteceu? A mãe que adotou entrou em contato com nós, porque a criança ela estava com um problema cardíaco. E o médico queria saber então se a mãe, o pai, tinham usado cocaína durante a gravidez. Isso nós ficamos sabendo com o líder da quadrilha, né? Conversamos com ele e nos informou isso, que na quadrilha dele ninguém usava droga, ele não admitia o uso de drogas, mas que infelizmente ela quebrou essa regra e estava usando
embora contrariando a todos os demais integrantes. E assim, eu dei a informação que, de fato, ela usava cocaína, e aí entraram em contato, ela levou novamente o filho no hospital, em São Paulo, e levou no INCOR, e eles foram gastando, porque não tinha plano de saúde, foram gastando. Ela tinha uma escola, teve que vender a escola infantil, vendeu até a perua Come que eles tinham, só não venderam o caminhão, que era o meio de trabalho. E aconteceu isso. Passado mais ou menos uns 3, 4 meses, ela deu a notícia para nós que a criança havia desencarnado. A causa foi que, com o uso de droga, o próprio coração da criança já nasceu com um defeito, não é? E que a cirurgia não seria capaz de modo nenhum de fazer a sanação. E assim ela partiu. Bom, mas o interessante que eu gostaria de enfatizar aqui é a responsabilidade do novo pai, da nova mãe, que, embora sabendo dos riscos que representava o problema cardíaco, mesmo assim não devolveram a criança para a avó, que eles nem chegaram a conhecer. Tomaram aquilo como algo, como se a criança tivesse nascido deles, pai e mãe responsáveis. Foram fiéis até o fim de toda a problemática, participativos, comprometidos, agindo em favor de um ser que ali lutava para sobreviver. Então, em toda circunstância, nós pais precisamos extrair isso. Todos nós temos que seguir até o final da linha, com determinação, com todos os valores que nós, de algum modo, conquistamos ou estamos em vias de conquistar, de incorporar esses valores, essas virtudes. Ninguém as tem por completo. Nós ainda, dentro da realidade, imensidão da vida, nós temos apenas um pouco. Podemos ter um pouco, mas não tudo, porque aqui na Terra não é lugar de gente santa. Aqui é um lugar de espíritos que estamos em aprendizagem. Essa é a realidade. E eu sei que no final isso para nós não deixa de ser um grande exemplo. Se por um lado eu falei da irresponsabilidade do sexo casual, aqui, ao mesmo tempo nós temos também um pai, uma mãe que adotou, foram valentes até a última gota para poder atender aqueles anseios, as expectativas daquele pequeno ser. É isso. O desdobramento disso foi que eles acabaram sentindo, porque o pai entrou em desespero, teve um sério problema depressivo, e graças à corajosa mãe, ela fez com que ele voltasse ao trabalho como caminhoneiro, e foram para o Nordeste, acabaram sendo assaltados, levados para o mato, e só não foram executados porque, incrível, todos aqueles que pegaram naquela arma, embora eles estivessem amarrados, tremiam ao ponto de não conseguir atirar. E foi isso. Depois, estava ficando tarde, eles abandonaram os dois ali para serem, quem sabe, devorados pelos animais, e saíram da mata, mas eles continuaram lá, e a mulher, mais esperta, conseguiu desamarrá-los. Ela se desamarrou primeiro, e depois desamarrou o marido, e tomaram conhecimento pela Polícia Rodoviária Federal. Eles tinham escapado da morte, milagrosamente. Segundo ela nos contou, quando estavam na boleia do caminhão, entre o restaurante e esse ponto de desova, como se diz na gíria,
ela sentiu ajuda, uma grande ajuda de um espírito, que ela intuitivamente reconheceu como sendo o menino que eles tinham adotado. Olha que interessante. Ela sentiu, ao ponto dela ficar extremamente calma. Ela ficou serena, embora todo aquele momento que geralmente causa pavor, não é? E foi assim. É importante, portanto, que haja sempre comprometimento da paternidade, que ao longo da vida os pais sejam os responsáveis, né? Os avós continuem essa tarefa de amor, tarefa de luz, tarefa de comprometimento, de encaminhamento, porque a gente nunca sabe os próximos passos. A gente não sabe as surpresas que a vida pode oferecer para nós. Então, é necessário que a gente tenha sempre metas, estabeleça metas construtivas no processo educacional dos nossos filhos, dos nossos netos. Que a gente possa também ser o exemplo. Exemplo começa pela presença na família, pelo trabalho, não é? Pelo bem que se pratica, como eu disse, de forma espontânea, tanto quanto possível, desenvolver essa técnica, que é uma técnica que não nos coloca como pessoas santificadas de modo algum, mas pessoas em processo contínuo de aprendizagem. Hoje tem algo que na doutrina espírita já foi dito há muito tempo, desde Allan Kardec, que é a aprendizagem contínua. Então, na educação também tem esse lema, né? Todo dia é dia para se aprender. Todos nós temos que dar continuidade à aprendizagem, sabe? Precisamos colocar aquela proposta da gente não se dar folga, não se dar folga. Todo dia é dia de aprendizado diferente, coisas novas, para a gente poder encher a nossa alma, né? Para a gente poder realmente amanhã falar, não, eu estou contribuindo, estou participando, né? De forma simples, mas estou participando. Então, esse impulso natural pode ser desenvolvido por cada um de nós. Não existe uma vida ruim, pode existir uma vida ociosa, que é dramática, sabe? A vida ociosa é dramática. Todos nós precisamos preencher bem o nosso tempo. Nós pais precisamos sempre nos ocupar, porque quando a gente se ocupa, é sinal de que nós estamos vivos, nós estamos conscientes. Um detalhe super importante é a gente também lembrar do valor das coisas da vida, né? Sermos gratos a Deus pela nossa existência, gratos pelas pessoas que compõem a nossa família, gratos pelos amigos que aparecem na nossa vida, mesmo que alguns desapareçam da nossa existência, mas sermos gratos a todo esse vai e vem da vida que caracteriza a nossa passagem por aqui. É importante que a gente procure sempre o lado melhor das coisas, para poder servir de forma muito mais consciente. E lembrando que o grau de consciência, ele vem com o decorrer do tempo, mas sempre atentos à intensificação da consciência em torno dos problemas. Quando se toma consciência, significa que nós estamos conseguindo administrar melhor os problemas. É uma tomada de consciência, tá? E nunca se apavorar com a quantidade de serviço que a vida nos entrega. Se a vida está entregando essa quantidade enorme de serviço para você, é que você tem capacidade de se aplicar e resolver os problemas decorrentes desse quinhão que lhe é entregue. Então todos nós temos um comprometimento com um processo evolutivo. Nós precisamos sempre lembrar da família, o valor da família, o valor das criaturas que a vida nos concedeu, para educá-las, para amá-las, para cuidá-las, enfim, para ajudá-las nesse processo evolutivo, ajudá-las como um despertador na vida delas, para que todas possam, então, desenvolver uma herança afetiva, desenvolver uma herança espiritual,
de conscientização do bem a ser praticado durante a passagem da pessoa pela terra. Nunca é importante assim querer que o filho seja o maioral, seja isso, seja aquilo. Acima de tudo, que seja um ser humano decente. É isso. Alguém gostaria de formular alguma pergunta? Fique à vontade, tá? Apenas um comentário, né? Obrigado por toda a sua fala, foi muito boa, muito instrutiva, né? E aí a gente pode concluir, né, com tudo que você disse, né? Esse papel, né, que a gente tem como pai, como mãe, quando a gente recebe, né? E aí me lembra muito aquela passagem de Jesus, né? Os sãos não precisam de médicos, né? E muitas vezes a gente recebe no seio da nossa família, né? No seio do nosso lar, né? Espíritos que reencarnam, que muitas vezes estão precisando muito da nossa ajuda, e principalmente pelos nossos comprometimentos que nós temos em outras vidas, né? Então, algumas vezes a gente, como pai, fica assim, desanimado, fala assim, ai Deus, por que me deu essa tarefa tão grande, né? É porque Deus confia na gente, e nós somos o médico necessário, muitas vezes, para aqueles filhos, né? Como algumas das histórias que você contou aqui, que necessitavam receber isso, né? Principalmente essa última história, né? Que a gente pode pensar que é uma história trágica, né? Perde 2 filhos, mas muito pelo contrário, né? São espíritos que tinham essa capacidade de enfrentar essa dificuldade, e aí viu o amigo eterno que conseguiu quando a gente faz essas relações. Muito bem, ótima ponderação. Mais alguém? Então tá bom. Está muito claro, muito boa, eu não fui capaz de passar para ninguém o que eu precisava passar. Mas tá bom. Vamos fazer então a oração. Nos foi encarregado. A oração é assim, ó. Ela não pode ser mecânica, ela não pode primar pela superfluidade, né? Ficar só ali algo supérfluo, nada disso. A oração, acima de tudo, tem que ser uma espécie de ponte de ligação, não é? E através dessa ponte, a gente poder conversar com Deus. Então, é muito importante que a gente faça uma prece, acima de tudo, de alma, tá? Eu vou fazer uma, mas cada um intimamente pode fazer a sua, diferente dessa minha. Porque muitas vezes uma pessoa está fazendo uma prece, mas eu estou fazendo a minha. Outras vezes eu acompanho, e outras vezes eu faço do meu modo, porque eu estou precisando fazer daquele modo. Tá? Então prece é isso. Vai depender de cada um de nós. A prece deve primar pela simplicidade. Acima de tudo, Deus não precisa de luxo, não é? Não precisa de luxo. Então, muito simples. Então, vamos lá? Deus Pai, causa primária de todas as coisas, que a gente possa percorrer as diversas vias da vida, nessa travessia, que a gente proporcione o bem às pessoas, que a gente supere as nossas limitações, possamos superar as nossas próprias dificuldades íntimas, ainda o nosso desassossego, a nossa incompreensão, a nossa intolerância, ainda os resquícios de maldade que habitam o nosso ser, e que a gente cresça tanto quanto possível enquanto estamos a caminho. Que a gente tenha sempre alegria no coração, desenvolva sempre um amor pela família, pelo trabalho, e procuremos sempre o caminho da humildade, tanto quanto possível, muito embora ainda a gente seja uma peçonha de orgulho, de intolerância,
malquerença, mas queremos progredir, queremos avançar e queremos oferecer o melhor. Que seja a nossa cura. E lembrando sempre, quem ama, cuida.